Provérbios capítulo 22, versículos 28 e 29, a gente está terminando o capítulo 28. Estamos terminando. A versão Almeida Revista Atualizada, que é a ARA, né, que é a tradicional conhecida como ARA, diz assim: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vês um homem perito na sua obra? Perante reis será posto. Não entre a plebe. Então vamos ver na linguagem de hoje o que é que diz. Não mude lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia dos reis. Certo? Então vejam só. Vamos para o 28. 28 está falando a respeito da importância de respeitar os limites e tradições estabelecidas. E aí você pode pensar como tradições morais, que foram construídas ao longo do tempo, certo? Tradições morais. Por exemplo, respeitar o pai e a mãe é uma tradição moral também. É um mandamento, mas tornou-se uma tradição moral. Não matar o outro é uma tradição moral. Com relação por exemplo, a incesto, de filhos manterem relações sexuais com os pais e os pais com os filhos, o que acontece? Esse provérbio está chamando a atenção da gente. Primeiro, que essa palavra marcos antigos aqui representava o seguinte. Vocês lembram que, não sei se lançaram aqui nessa igreja, a pedra fundamental, né? Pronto, aí bota a pedra fundamental. A pedra fundamental, ela também demarca que aquele terreno, né? Sempre ele bota a pedra fundamental e bota os 4 marcos. Já está aqui, na direção de Juvenal, porque na época que era do traço era um pedacinho aqui. Né? Pronto. Era mais ou menos aí. Aí o marco fundamental demarca que tem um responsável. E se coloca 4 estacas na ponta do terreno para mostrar qual é a área do terreno. Está dentro de uma caixinha. Então essa caixa, essa marca, esses marcos, tá? É isso que ele está falando aqui, esses marcos antigos, que eram para demarcar propriedade e limite de terra. Então remover esse marco era uma forma de agir com desonestidade e fraude. Alguém podia chegar, não, eu vou puxar, saiu de noite, levanta a estaca e empurra 30, 40, 50 centímetros, até meio metro e bota mais para cá, né? E ele pega e começa a construir. A pessoa não percebe, quando chega está uma construção, mas quando vai medir anos depois, aí nota que está faltando 20, 30 centímetros. E começa a confusão por conta disso. Então ele diz que remover esses marcos era uma forma de agir com desonestidade, e é uma forma de agir com desonestidade, né? Pois altera o limite da posse da terra. Resultando em o quê? Em injustiça e usurpar. Usurpar é tomar para si o que não é seu. Tá? Usurpar é isso, entendeu, irmão? Usurpar. O ladrão é um usurpador. Ele toma para si o que não é dele. Né? Não quer tomar para mim o que não é meu. O irmão tem um óculos. O irmão deixa o óculos ali, eu pego, boto em mim e diz, rapaz, ficou bom. Tá para mim. E eu começo a usar. O irmão vem e volta, cadê meu óculos? Aí vem dizer a mim que não, esse óculos que o senhor está com ele é o meu. Não, e só fizeram uma armação. Como é que o irmão pode provar? Você está me entendendo? Eu sou um usurpador. Isso é um exemplo de usurpação, entendeu? Então o indivíduo aqui faz isso. Só que também tem um outro lado, a ideia da metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem que você usa para transmitir uma mensagem, né? Que você quer realçar. Por exemplo, eu dizer assim, quando eu chego em casa, eu estou com uma fome de leão. Né? Estou com uma fome de leão. Eu estou com uma fome, mas eu não tenho uma fome de um leão. Eu estou querendo enaltecer que eu estou com muita fome. Certo?
Ou chegar e dizer assim, eu estou morrendo de fome. Não é que você está morrendo literalmente, está dizendo que você está com muita fome, entendeu? Então veja só. Então esse termo, remover marcos antigos, também pode estar associado a remover valores, né? Tradições, princípios. Certo? Nós temos várias tradições, né? Por exemplo, nós temos a tradição de no mês de junho comemos o quê? Comida de milho. Né? Comer comida de milho, milho assado, milho cozinhado, uma pamonha, uma canjica, um bolo de milho, né? E outras iguarias que a gente aqui no Nordeste faz. Mas imagine que de repente, a partir do ano que vem, comece a dizer que não é mais o milho a comida da festa, é abacaxi. Vai ficar estranho, porque a gente está associado a essa tradição de comida de milho há quantos anos? Já está internalizado na cultura, né? Aonde você vai, tem comida de milho, nas padarias, nas ruas, né? E a gente tem o maior prazer de comer, porque até a própria época, o ambiente, o cheiro do milho está tomando conta, né? Aí você passa muitas vezes e a pessoa cozinhando comida de milho e sente o cheiro na rua, né? Então, isso é uma tradição que é muito difícil de você tirar, certo? E ele diz aqui, esses valores e princípios e tradições, porque quando diz teus pais fizeram, não quer dizer que foi meu pai e minha mãe apenas. Teus pais é meus avós, bisavós, tataravós. Por quê? Muitas das condições morais que estão estabelecidas foram avaliadas, né, por anos e anos, décadas e décadas, séculos e séculos. E foi se vendo que aquela prática moral era a melhor prática. Por exemplo, você vai comprar alguma coisa, as pessoas usavam uma balança, cada um botava um peso diferente. Aí começaram a avaliar que essas coisas de cada um botar um peso diferente, nem quem garante que a pessoa é honesta ao ponto de querer botar o peso correto. Então foi se estabelecendo uma norma padrão. Não, vamos botar esse peso aqui, representa 1 quilo. Pronto. Então esse peso é o padrão para tudo. É o padrão para tudo. Não sei se os irmãos sabem que isso é uma convenção, né? Foi convencionado. Isso tem um peso. Certo? Se eu não me engano é em ouro. E fica na Suíça. Ele é o peso padrão. Ele tem 1 quilo de ouro. Esse peso de 1 quilo de ouro é que é o padrão para todos os pesos no mundo todo. Né? Como uma régua também que tem uma medição de 1 metro. Ela foi demarcada toda de tal sorte que aquela é o padrão. Né? Para tudo se produz de régua, de medição, de tudo no mundo. Então, esses valores foram estabelecidos. Agora imagine se amanhã eu começo a dizer que 1 quilo não tem mais 1 quilo. Tem 900 gramas. Vai criar muita confusão. Vai criar muita confusão. Porque 1 quilo tem que ter apenas 1 quilo. 1000 gramas. 900 gramas tem 900 apenas. Não tem 1000, faltam 100. Então, essas variações, esse relativismo, que é o termo que a gente pode usar hoje, ele muitas vezes está sendo usado e está criando problema. Né? Esse relativismo está criando problema. O que a gente chama de relativismo moral. Vou dar um exemplo. O irmão Juvenal vê um fato de alguém que cometeu um delito, um roubo. Né? Um roubo. Né? E ele começa a dizer, olha, não pode acontecer isso. Essa pessoa tem que ser presa. Está entendendo, irmão Juvenal? Tem que ser presa. Cometeu um roubo, tem que ser presa. Tá certo. Aí vai. Só que esse indivíduo, só estou usando como exemplo, tá? Pedagógico. É um parente do irmão André. Aí ele vai dizer, não, ele tem que ser preso, tem que ser preso. Tudo bem. Aí um belo dia, o parente do irmão Juvenal comete um roubo. Aí o irmão Juvenal começa a dizer que ele não deve ser preso não, que ele deve ser julgado de outra forma. Ele não pode ser preso, entendeu? Ele tem que sofrer outro tipo de pena. Tá me entendendo? Que seja, por exemplo, doar cesta básica. Não hipótese. Isso é o quê? Relativismo moral. Porque você estabelece uma prática moral que você quer que os outros
pratiquem, mas você não pratica. Isso. Certo? Esse é o problema de mudar os marcos. Gera o relativismo moral. Então, em gerando o relativismo moral, você começa a criar o quê? Caos. Porque já não tem uma regra estabelecida. Essa regra vale para os outros, mas não vale para você. E a regra, para que um país possa prosperar, uma sociedade possa prosperar, uma família prosperar, um ambiente prosperar, a lei tem que ser igual para todos. Ele pode ser rico, pode ser pobre, pode ser preto, pode ser branco, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser idoso, mas a lei está aí para ser cumprida. Se eu cometi um crime, eu tenho que pagar pelo crime. Mas, infelizmente, a gente vive uma realidade do relativismo moral. Né? Esses dias mesmo eu vi um repórter que, há meses atrás, estava fazendo campanha para um candidato que tinha sido preso, que tinha sido condenado, e que ele disse que ele não era mais, disse assim, ele não está mais condenado. E não é verdade. Né? Não é verdade. Os crimes estão lá. Estão lá. O cara cometeu esses crimes. Né? Passou. Aí enaltecendo a pessoa. Quando foi agora um outro candidato de outro país está sendo condenado, aí o indivíduo começou a dizer que aquilo ali, se permitirem aquele indivíduo concorrer à presidência da República, isso é uma desmoralização para o país. Espera aí. E por que aqui não é desmoralização e lá é desmoralização? A mesma pessoa falando do mesmo problema. Só muda as figuras, os personagens. Entendeu? Isso chama-se relativismo moral. Então, se aqui é imoral, se lá é imoral, aqui também é imoral. Se roubar aqui é imoral, lá também é imoral. Então, tem certas coisas que a sociedade não aceita. Não aceita no seguinte sentido. Está estabelecidos padrões morais. Esses padrões morais são bem aceitos. Esses padrões morais foram estabelecidos ao longo de séculos. E eles foram experimentados. E foi visto que esse padrão moral, ele ajuda a manter a harmonia da sociedade. Porque o objetivo do padrão moral é esse. Manter a harmonia social. Então, quando você retira esses marcos, que é o provérbio está dizendo aqui, você pode trazer desarmonia, você vai trazer injustiça. Estão entendendo? Vai trazer injustiça, vai trazer desarmonia. Então, esses marcos foram estabelecidos pelos pais, simbolizam o que? As tradições, normas, princípios, que foram transmitidos ao longo do tempo. Esses marcos trazem com ele uma sabedoria. Esses marcos trazem com ele uma sabedoria. E por quê? Porque isso vem de uma experiência acumulada pelos antepassados. Porque, irmãos, a gente tem que entender o seguinte, muitas vezes a gente, quando é jovem, a gente tem aquela ideia revolucionária de querer mudar as coisas. Mas o tempo vai passando e você vai avaliando melhor, livre daquelas influências negativas, que falam que tem que mudar porque tem que mudar e não diz porquê, e muitas vezes quando diz porquê, esconde alguns fatos, né? Aí quando você vai passando o tempo, vai aprendendo um pouco mais, vai tendo mais experiência, você vai vendo, peraí, isso até agora está funcionando e tem mantido a coesão social. Nos lugares onde tentaram tirar isso, criou caos. Criou caos. Outro exemplo hoje, essa história de homem e mulher. Né? A gente vive numa sociedade que todos têm que respeitar a todos. Né? Todos respeitem a todos, independentemente da sua posição que você defende. Né? Mas a questão, por exemplo, para os cristãos. Né? Os cristãos entendem que o indivíduo é criado por Deus e que o indivíduo, Deus criou homem e mulher. Baseado em quê? Baseado no que eu acho? Não, baseado no que eu vejo que a Bíblia diz. Né? E essa tradição de criar de homem e mulher, né, vem há quantos séculos? Agora já não estão querendo dizer isso, estão querendo dizer que não nasce homem e mulher. Nasce uma coisa. E essa pessoa, com o convívio, ou com a própria vivência, que vai escolher o que é que ela quer ser. Eu vou nascer num corpo de homem, mas não me sinto homem. Eu vou nascer num corpo de mulher e não me sinto mulher.
Só que pensem bem, há milênios vem esse conhecimento, né? Essa tradição, esse conhecimento, esse valor. Né? A figura do pai, a figura da mãe, cada um tem uma função, é uma função importante, cada um tem sua função. Só que o que é que fizeram? Vamos tentar descaracterizar a figura do pai. Né? Aí hoje, irmão Juvenal, qual o discurso de hoje? Que o patriarcado é tóxico, que o pai é um opressor, que o homem é um potencial estuprador. Ou seja, colocaram tudo, primeiro, potencial não quer dizer que a pessoa vá ser. Porque todos os homens são estupradores? Não. Não são. Todos os pais são opressores, tratam mal os filhos? Não. É a minoria. Então se tira a minoria pela maioria e cria-se um discurso para descaracterizar aquela figura, que é o que está acontecendo agora. Só que a experiência tem mostrado que a figura do pai é importante. Ela estabelece padrões morais em casa, junto com a esposa. A esposa, ela dentro de casa, como a gente vê até no princípio dizendo, olha, a mulher sábia edifica a casa. Não diz que é um homem sábio. É a mulher sábia. É a mulher sábia. Então a mulher sábia, ela consegue trazer, ela é quem traz a harmonia dentro de casa, o equilíbrio. Porque o homem, ele é o indivíduo que vai enfrentar os desafios da vida. Aí hoje tem a seguinte ideia, que a mulher também pode trabalhar. Nada contra as mulheres trabalharem. Mas a mulher tem uma função importante dentro de casa. E tem mulheres que estão renegando essa função dentro de casa. E isso está trazendo problema. Basta você ver filhos desajustados. Problema com drogas. Filhos criados em pais que não têm a referência. Pais que não vivem na mesma casa. Eu tenho um exemplo de um rapaz que ele não conhecia o pai. Veio conhecer agora. Ele já tinha alguns problemas, alguns transtornos. A gente via, a gente percebe nele. Sabe o que aconteceu ano passado, que eu fiquei sabendo? Que ele conheceu o pai dele, ele ficou tão eufórico que o pai dele bebia e levou ele para beber. Começou a ensinar o menino a beber. Veja a referência que o pai... Simplesmente o menino perdeu o ano da escola, perdeu o ano. O menino chegava embriagado em casa, não tem nem 19 anos. E a gente vê que ele tem problemas, sabe? Para você ver a má referência do pai. Mas esse pai é o exemplo de todos? Não. Meu pai mesmo nunca quis que eu bebesse. Meu pai nunca quis que eu bebesse. Pelo contrário. Eu bebi escondido, né? Se bebesse, eu bebi escondido. Se eu beber, eu bebi escondido. A gente bebia escondido, de maior medo que o pai pegasse. Né? Então, às vezes, eu digo para meu filho, olha, você tenha cuidado, que a bebida não traz benefícios. Ela traz um benefício momentâneo. Você sente uma alegria. Na verdade, a bebida é o centro de gravidade para o relacionamento social. Porque o pessoal bota a bebida no meio da mesa e fica várias pessoas sentadas ao redor daquela bebida, bebendo e conversando. Né? As pessoas, muitas vezes, por todos os problemas que vivem na vida, precisam estar embriagadas. Né? Precisam sair um pouco dessa realidade dura que é a vida. E estão ali conversando, né? Batendo papo, ou como muitos dizem assim, jogando conversa fora. Né? Mas vejam só. Esse texto está falando para a gente que nós temos que ter essa preocupação dessas referências. Né? O provérbio está lembrando a importância de respeitar os limites, tanto no sentido literal, ou seja, de marcos dos terrenos, como no sentido figurado. Né? Então a desonestidade, a fraude, é algo que você deve evitar. Desonestidade e fraude é algo que você deve evitar. Então, quem vai querer conviver com alguém que é desonesto? E qual vantagem que você vai ter em ser desonesto? Olha, ser honesto tem mais vantagem que desvantagem. Muitas vezes você vai perder por sua honestidade. Você vai ser honesto, cumprir sua palavra, mas a pessoa vai ser desonesta com você. E você muitas vezes vai perceber que a pessoa é desonesta, mas você diz, eu não vou ser desonesto, eu vou ser honesto. Eu não vou dar o meu direito dele dizer a mim que eu sou desonesto. Eu vou ter o direito de dizer que ele é desonesto.
Como aquela história, né, irmãos? Tem gente que morre e as pessoas dizem que virou um santo. Haja elogio para a pessoa. Tem muito cafajeste, muito canalha que está morrendo, morreu devendo. Eu mesmo conheço vários que morreram devendo. Tá? Morreram devendo. E tinham por prática fazer isso, enganar as pessoas. Viviam de enganar as pessoas. E não é porque morreram que tornaram-se excelentes homens ou mulheres. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa pessoa vai deixar referência. As pessoas esquecem disso. Estão lá elogiando o morto, mas que referências ele deixou para a família? Entendeu? Que referência? Pais desonestos vão ter filhos desonestos. Porque os filhos vão conviver com os pais, vendo que o pai faz, o que o pai está fazendo, e ele vai fazer. Raros são os casos de filhos que fogem essa regra. Raros são os casos. Existem muitos, mas são raros. Infelizmente, a influência do pai é muito forte. Se o pai é um homem honesto e decente, o filho será um homem honesto. A tendência é que ele seja honesto e decente. Se o pai é um homem desonesto, se é um homem violento, se é um homem iracundo, se é um homem que briga por qualquer coisa, se é um mal-humorado, a tendência é que os filhos sejam. Se o pai bebia, a tendência é que os filhos bebam. Se o pai usava a droga, a tendência é que os filhos usem a droga. Entendeu? Porque se você estabelece padrão, é mais difícil um filho seguir um caminho diferente. E se seguir, você vai ter como dizer ele, você está fazendo o que eu não fiz. Então é melhor você repensar o que você está fazendo. E você pode cobrar dele, ele vai dizer, eu faço isso, não, se eu fazia isso, eu fazia pior. Não é? Então o filho não vai dizer isso. Então, a aplicação prática aqui, meus irmãos, é que nós temos que ter respeito, né, a valores de honestidade, por exemplo, a honra, a nossa herança recebida. Né? Um pai honesto, imagina meu pai com a vida que ele levou, sempre trabalhou de forma honesta, buscou viver de forma honesta. Eu começo a roubar, a furtar. Eu estou fazendo o quê? Eu estou desonrando a memória dele. Estou desonrando a memória do meu pai. Né? Alguém que faz isso está começando a desonrar a memória do pai. Mesmo depois de morto. As pessoas vão dizer, rapaz, como é que o fulano faz isso? O pai dele é um homem decente, direito, trabalhador. E o filho fazer isso? Como é que o filho faz isso? Que desgosto ele está dando para o pai, mesmo depois de morto. Então, a gente está sendo lembrado por esse provérbio a valorizar o quê? Princípios transmitidos por nossos antepassados. Reconhecer essa sabedoria acumulada. Há uma sabedoria acumulada. Eu lembro sempre de uma sabedoria que dizia, nunca passe numa rua escura, nem um beco escuro, não é? Isso é a sabedoria dos antigos. Por quê? Há o risco, primeiro, de você não perceber algo que está acontecendo ao redor. E os maloqueiros só correm para aquele lugar. E os malfeitores só vão para lugares escuros. Então você evita. E para você ter uma ideia, esse é um negócio tão forte que em políticas públicas já está estabelecido o seguinte, lugares muito iluminados, a violência diminui. Diminui muito, lugares muito iluminados. Então, até a mudança dessas lâmpadas para clarear mais o ambiente é feita com esse propósito. Iluminar mais para diminuir o que é a violência. Quanto mais iluminação, menos violência. Porque os malfeitores, os bandidos e os criminosos, eles gostam da escuridão. Ou seja, as trevas, o mal está associado às trevas. Mas lembrei agora do beco da Mijada. Exatamente, né, aqui no Cabo, né? Era muito conhecido que matavam, escuro, mal cheiroso, matava. Até que fizeram aquela reformazinha ali e melhorou bastante. Né? Era o beco da Mijada conhecido muitos anos, o pastor sabe disso. Sei, sim. Corria para lá. E aí matavam, muitas vezes aconteciam assassinatos ali. E ali era o seguinte, você quisesse descer para o INSS, ou descer por ali, ou tinha que fazer uma volta muito grande. Muito grande. Mas aí as pessoas preferiam fazer a volta, né? Porque era perigoso ali. Exatamente. Então vejam só. Então, o texto está dizendo que a gente não deve alterar os limites da propriedade, demarcada muito pelos antepassados. Então, essa reflexão nos encoraja a agir com honestidade. Vamos agir com honestidade.
tanto com relação às nossas questões práticas, ou seja, agir no dia a dia com honestidade, como ser honesto ligados à herança cultural e moral que nós tivemos. Então, essa herança cultural que nós temos que respeitá-las. Porque elas foram provadas, meus irmãos, e testadas durante anos, séculos. Certo? E elas mostraram que tem uma funcionalidade. Elas podem ser aprimoradas, é uma coisa, mas eu chegar e derrubar. Por exemplo, uma tradição que é tida por séculos e séculos. A questão do incesto, né, que eu falei antes. Relacionamento sexual de pais com os filhos. A ciência já mostra que pessoas de laços consanguíneos, se elas se envolverem sexualmente, vai ter uma grande probabilidade dos filhos nascerem com deformidades. Já está mostrado. Isso aí. Famílias que, por exemplo, primos casam com primos e fica só naquele grupo ali, começam as pessoas a nascerem com problemas de saúde. Né? Irmão casar com irmão, aí nascem filhos, e esses filhos têm problemas. Isso é uma tradição também dos antigos. E hoje estão querendo quebrar essas tradições. Tem pais se envolvendo sexualmente com seus filhos. Né? Mas, infelizmente, a gente tem observado isso e a gente tem que ter esse cuidado, porque é o que o sábio de Provérbio está dizendo aqui, ó, cuidado com esses marcos antigos que os pais puseram. Cuidado, porque na hora que você remover ele, você vai ter problema. E a gente vê que tem problema.